Bom, a nossa matéria é cosmologia. Nós estamos estudando aqui a prisão chamada Tártaro, uma rebelião de anjos primordiais que Deus não pôde deixá-los soltos. Satanás, diz o Apocalipse capítulo 12, que Satanás, chamado Antiga Serpente e Dragão, é assim que o Apocalipse chama, e Antiga Serpente, que é a serpente do paraíso também, lá do Éden, Dragão, que é a maneira que ele se apresenta, e Satanás, que ele é o adversário. Ele fez uma rebelião e em que ele conseguiu arrastar uma terça parte dos anjos com ele, para formar um exército contra Deus. Só que essa rebelião de Satanás não é a rebelião dos anjos primordiais, porque essa aqui, eles estão soltos ainda, eles estão atuantes ainda. Por isso, quando o texto de Judas fala de anjos presos e o texto de Pedro fala de anjos presos, é porque houve uma outra rebelião que Satanás não tomou parte dessa rebelião. Estes anjos primordiais não puderam ser deixados soltos, porque se tivessem deixado soltos, teriam destruído os mundos de Deus, teriam acabado com a ordem da criação. Eles abandonaram o seu posto. Estes anjos que pecaram não estão soltos, como acontece com os anjos de Satanás. Estão aprisionados em algemas de escuridão, em um mundo de tormentos, desde os primórdios da criação até o dia do juízo final. É isso que diz a Bíblia. Altamente perigosos, mas aí Deus colocou eles numa prisão perpétua. Uma prisão perpétua e presos em cadeias de escuridão. Quer dizer que não tem uma faísca de luz lá. Não é que eles estão cegos, não tem luz. É um mundo tenebroso e é um mundo sem descanso para eles. Sem descanso. Estão presos desde os primórdios. Primórdios quer dizer desde tempos imemoriais. Uma coisa que a gente não tem nem ideia. E vão continuar presos até o dia do juízo final. E aqui surge uma questão: será que eles vão ser soltos no Apocalipse? Ou será que não vão ser soltos no Apocalipse? É o que nós vamos ver hoje. O momento em que eles vão ser soltos, ou liberados, ou levados para o juízo final. Não tem perdão para eles, tá bem? Não tem perdão. Eles estão em uma condenação eterna. Diz o apóstolo Pedro e o apóstolo Judas que eles pecaram e Deus não os perdoou. Não tem perdão para anjo. O homem cai, se arrepende e se converte, porque tem livre-arbítrio. O anjo cai, não se arrepende e não se converte. Não tem livre-arbítrio, não tem volta. Anjo não pode pecar. Anjo pecou, está automaticamente condenado. Perigoso para eles. O livro apócrifo de Enoque, que serviu de referência ao apóstolo Pedro, descreve Tártaro nesses termos. Quer dizer, da onde que Judas e da onde que Pedro tiraram a história de que os anjos estão presos no Tártaro? Eles tiraram de um livro chamado Enoque. Quem foi Enoque? Enoque foi um homem que andou com Deus. O nome dele aparece no Antigo Testamento. Diz que ele andou 300 anos com Deus e se tornou um gigantesco profeta. Gigantesco profeta. E Judas pega uma passagem do livro de Enoque, que não foi Enoque que escreveu. Escreveram um livro e colocaram o nome de Enoque. Só que algumas profecias que eram de Enoque mesmo, quer dizer, que veio sendo preservado, algumas profecias veio sendo preservadas. Só que Enoque tem um problema. Ele foi um homem que viveu antes do dilúvio. Ele é um antediluviano. Como que se preserva uma profecia de antes do dilúvio até os dias de Cristo? De boca em boca. Algumas profecias ficaram preservadas. Houve uma tradição chamada tradição enoquiana, tá bem? Filhos de Enoque. Tradição enoquiana, aqueles que preservaram as profecias de Enoque, com certeza Noé, né? Noé. Os filhos de Noé também são chamados de noéticos, tá bem? Noéticos, aqueles que mantêm a fé de Noé, junto com a tradição enoquiana dos filhos de Enoque. Eles mantiveram e preservaram algumas profecias de Enoque. Uma das profecias de Enoque diz que ele viu o Senhor, está no livro de Judas, tá bem? Ele viu o Senhor vindo com milhares e milhares de anjos. Ele teve uma visão. Enoque teve visões. Ele era a Bíblia chama de vidente, tá? Vidente, um profeta. Deus deu visões para ele. Os 300 anos que ele andou com Deus foram anos proféticos. E ele era uma marca para a geração dele. Uma marca. E ele disse: eu vi o Senhor
vindo com milhares e milhares de anjos para poder tomar vingança contra todos aqueles que são seus inimigos. Profecia de Enoque. Essas profecias estão num livro chamado Enoque, só que ele é um livro apócrifo. Por que é um livro apócrifo? Porque não foi Enoque que escreveu tudo que está ali. Alguém escreveu e colocou o livro de Enoque. Algumas profecias são dele mesmo, outras não, está misturado. Por isso, na hora da igreja tomar a decisão se ia colocar o livro de Enoque ou não no cânon do Antigo Testamento, decidiram que não ia colocar. Acontece que nos tempos em que foi escrito o Novo Testamento, Judas escreveu e Pedro escreveu, não tinha o problema da canonicidade, pastor. Eles aceitavam o livro de Enoque como sendo canônico, inspirado. Eles sabiam que não era todo inspirado, mas aquela passagem era inspirada. Qual passagem? Essa que fala que o Senhor volta com milhares e milhares de anjos, e a passagem que fala dos anjos que foram presos no Tártaro. Essa passagem aí, ela é inspirada, ela é verdadeira. Enoque viu os anjos aprisionados no Tártaro, porque diz o livro dele que um anjo vinha e o arrebatava, ele passava por arrebatamentos, igual aconteceu com João no Apocalipse, e com Daniel, e com Isaías, e Ezequiel, bem, eles tiveram visões. Enoque teve visões também, e ele diz que o anjo vinha e pegou e levou ele para andar no mundo todo, nas ordens da criação. E teve uma hora que ele chegou no Tártaro, o anjo levou ele ao Tártaro. Eu disse para vocês que a gente ia conversar um pouquinho sobre o pessoal antediluviano, não é? É por causa que é o seguinte: esta geração, antes do dilúvio, elas cresceram em tecnologia, um negócio assim, assustador, cientificamente e assustadoramente, mesmo porque o pessoal antes do dilúvio tinha longevidade, quer dizer que eles viviam 500 anos, que nem Noé. Noé tinha 500 anos quando ele começou a construir a arca. Você e eu vivendo 60 anos, já acumula conhecimento e sabedoria? Fala a verdade. Vivendo 60 anos a gente já consegue fazer um monte de coisa. Imagina você vivendo 100, 200, 300 anos, o que você não acumula de conhecimento científico, não é lenda. O que você não aprenderia a fazer? Agora você imagina essa longevidade, um transmitindo conhecimento para o outro, porque a escrita, ela data de 10.000 a.C. 10.000 a.C. os homens já sabiam escrever. Os engenheiros da modernidade disseram o seguinte: se fosse para eles reconstruírem uma daquelas pirâmides do Egito, não conseguiriam. Não conseguiriam porque não dá para transportar um bloco que tem 10.000 toneladas, 100.000 quilos. Eles fizeram lá um cálculo: se fosse para mover um bloco daquele lá com 100.000 quilos, 10.000 toneladas, para construir a chamada pirâmide de Gizé, a grande pirâmide, eles teriam que pegar 25 guindastes, 25, colocar dos 4 lados de um bloco só, levantar ao mesmo tempo, não podia um levantar um segundo atrasado do outro, tinha que ser os 25 dos 4 lados levantando ao mesmo tempo, e depois tinham que fazer o movimento de levar a pedra para lá. Mas como? Como que um vai andar para o lado, o outro vai andar para frente, o outro vai andar para trás? E isso aí em harmonia, entendeu? No compasso, sem errar. Existia uma ciência, uma tecnologia antes do dilúvio que a gente não tem ideia o que é aqui. A gente não tem ideia como que construíram as pirâmides do Egito. É hoje humanamente impossível. Porque as supermáquinas que estão sendo criadas hoje, sabe, os grandes laboratórios, eles são criados assim, com peças leves, tá bom? E peça por peça. É feito um laboratório, aí vem lá um guindaste e leva. Pesa 1 tonelada, 2 toneladas, 3 toneladas, dá para levar com uma carreta, dá para levar com uma espaçonave, mas depois ele é montado no lugar. Agora, as pirâmides não, elas são blocos inteiros, e é o bloco inteiro que você tem aquela parte que está para cima da terra e a parte que está para baixo da terra, porque o que tem de pirâmide para cima tem de pirâmide para baixo. Para baixo tem umas galerias, uns negócios assim que eles não têm ideia. Surgiu uma teoria de que as pirâmides serviam como usinas nucleares. Elas captavam energia solar e produziam energia nuclear. O que eles descobriram? Que as pirâmides elas estão alinhadas, no mundo, elas não estão soltas. O pessoal fez a geometria, né? E falou: essa aqui está alinhada com essa,
formam uma figura geométrica que, se gerasse uma energia atômica, por exemplo, ou nuclear, seria possível manter o planeta Terra todinho cheio de energia, de luz, iluminação, energia elétrica. Não se sabe como que eles conseguiram construir aquilo. Algumas pirâmides, elas não, muitas pirâmides, a maioria das pirâmides, elas não têm topo, elas não têm a última pedra, a pedra angular, elas não têm. Aí o pessoal observou que seria possível que aviões ou naves pousassem e subissem dali, perfeitamente, assim como os helicópteros fazem, servir como uma espécie de heliporto. Então, do que nós estamos falando? Estamos falando de um tempo em que a Bíblia fala que haviam gigantes na terra, que os filhos de Deus pecaram com as filhas dos homens, e que dessa união entre os filhos de Deus e filhos dos homens, nasceram homens que se tornaram gigantes, os famosos da antiguidade, e que a terra toda se encheu de violência. Uma geração pré-diluviana cheia de conhecimento, cheia de muita ciência, com longevidade, o pessoal vivia muito tempo e que não tinha o menor temor de Deus. Por quê? A gente sabe que quando você avança em conhecimento, você perde a fé. Conhecimento, ele tem o poder de transformar você numa pessoa cética. Um cético. Eu não creio em Deus. Ou então, eu desafio o conhecimento que eu tenho de Deus. Por exemplo, tem cientista que tem fé em Deus. Só que a fé do cientista não é a fé de sentar no banco da igreja e ler as escrituras e fazer uma oração. A fé do cientista é de outro grau, é de outro jeito. Eles são mais deístas do que teístas, tá? O que é um deísta? Crê que Deus existe, mas não sabe como que vai chegar nele. Isso é um deísta. Eu creio que Deus existe, só não sei aonde que ele está. Teísta, com T. Eu creio que Deus existe e interfere em tudo. Então a fé dos cientistas tem um Criador lá fora, só não sabemos como é que ele faz tudo isso. Cientistas. Essa geração pré-diluviana era uma geração avançada em conhecimento científico, tecnológico. Através dos submarinos, agora das sondas, o que se descobriu? Se descobriu que existem pirâmides abaixo do nível do mar. Estou falando de 500 metros ou até 1000 metros. E aqui é o que eles conseguem chegar, tá bom? Abaixo disso. O que significa? Que havia uma civilização, uma super civilização, que existia muito abaixo do nível do mar. A água subiu, a água do dilúvio afogou todo mundo. E depois, a Bíblia diz o seguinte, que a água do dilúvio, ela desceu, abriu-se a comporta dos céus, e também os ferrolhos do abismo se abriram, água de baixo e água de cima. Quando Deus acabou com o dilúvio, ele soprou, as águas não voltaram para a expansão de cima, as águas continuaram aqui, e toda aquela civilização que existia mundialmente morreu pelas águas do dilúvio. Tinham gigantescas civilizações, é um negócio espantoso. Entre essas aí, um homem só teve expoente, um só, aí é o milagre, Enoque. Camarada, andou com Deus por 300 anos. Quando chegou no ano do dilúvio, Enoque foi transladado para não ver a morte. A Bíblia diz que ele alcançou um testemunho diante daquela geração e Deus o levou para o céu. Levou para não fala céu, né? Só diz que ele foi transladado para não ver a morte. O levou para o outro lado, para outra dimensão, Enoque. Mas ele deixou muitas profecias. Uma das profecias é justamente essa: ele viu a vinda de Jesus em glória. Vinda de Jesus em glória. O Matusalém, que era um homem que era contemporâneo de Enoque, morreu no ano do dilúvio. Ele morreu e veio o dilúvio. E Noé tinha 500 anos quando começou a fazer a arca. E ele usou todo o conhecimento e tecnologia que ele tinha no tempo e construiu a arca com 3 pavimentos. 100 anos para construir a arca dele, né? Essa arca de Noé tem muitas teorias em volta. Então o que a gente vê aqui? Tem a profecia de Enoque. Enoque diz que foi arrebatado para tudo quanto é lado. Era um homem prestigiado no tempo dele, temido no tempo dele inclusive, mas não converteu ninguém, tá? Não converteu ninguém. Se tivesse convertido, não tinha vindo o dilúvio. Não converteu ninguém, só trazia as visões. O que nós temos aqui? Nós temos esse livro apócrifo. Não dá para ler o livro todinho como você lê a Bíblia, tá bem? Se quiser adquirir, se quiser ler, é um bom exercício. Só não dá para ler ele como você lê a Bíblia. Tem que ler ele com cuidado.
Eu trouxe aqui para vocês algumas passagens que eu vou estar lendo aqui, tá bom? Dali, eu passei depois para um outro lugar terrível, onde vi a operação de um grande fogo flamejante e resplandecente. Enoque diz que ele foi arrebatado por um anjo e andava nos mundos. Quando ele entrou no mundo, ele diz que ele viu um lugar terrível, e nesse lugar terrível tinha um grande fogo flamejante e resplandecente. Lembra do que o Senhor Jesus falou, que é uma treva exterior onde há pranto e ranger de dente, igual a guiena, um fogo, no meio do qual havia uma divisão, colunas de fogo lutando juntas para o fim do abismo. Olha o abismo aí. E profunda era essa sua descida, mas a sua medida e magnitude eu não fui capaz de descobrir e nem pude perceber sua origem. Agora vamos para os mundos dos arrebatamentos. Por quê? Deus é poderoso para pegar qualquer um de vocês aqui, ó, e arrebatar. Arrebatamento faz parte da nossa fé cristã, tá bem? Nós não somos cientistas para ficar dissecando a nossa fé. Nós somos crentes. A Bíblia diz que Deus pegou Filipe e transladou ele de um ponto para o outro. A Bíblia diz que Jesus andou por sobre as águas. A Bíblia diz que Jesus passou por entre as paredes. A Bíblia diz que Jesus curou os cegos, surdos, que Jesus expulsou demônios. A Bíblia está recheada de uma linguagem que é uma linguagem do mistério. É a linguagem do mistério. Demônio falando com Jesus, bem sabemos quem é, os santos de Deus, sabe? A sombra de Pedro curando pessoas, os aventais de Paulo curando as pessoas. Nós vivemos nesse mundo, a gente não pode ser cristão de um tempo tecnológico, científico, cético, que só acredita vendo. Não, arrebatamento acontece. A Bíblia fala que Isaías viu o Senhor assentado no alto sublime trono. Ezequiel diz que viu os querubins da glória. Daniel diz que o anjo Gabriel veio conversar com ele. Isso é uma linguagem. Manoá diz que conversou com o anjo subiu na fogueira e subiu na fumaça. Moisés com um cajado trouxe 10 pragas para o Egito. Isso é a linguagem das Escrituras. Esse é um livro para colocar fé. Você crê no livro. Se você crê, pode acontecer com qualquer um de vocês e comigo também. Como disse Paulo, conheço um homem que no corpo ou fora do corpo, não sei que ele foi arrebatado ao terceiro céu, e lá ele ouviu palavras inefáveis. Pode acontecer com qualquer um de nós, como aconteceu com Enoque também, não seria novidade. Enoque diz que ele andava entre os mundos. Nós temos alguns irmãos no nosso tempo que diz que sofreram arrebatamento, escreveram, não se dá muito crédito ao que eles dizem e falam, tá bem? Que a gente também não quer fanatizar, né? Não é um negócio assim democrático, todo mundo pode, mas pode acontecer. O Enoque diz que ele foi arrebatado de um mundo para o outro. Quando ele chegou no Tártaro, ali ele entrou em pavor. Tem um livro, A Divina Revelação do Céu e A Divina Revelação do Inferno, escrito por Mary Baxter. Bem, acho que é isso mesmo. Mary Baxter, Mary Baxter, o nome dela. A Divina Revelação do Céu e A Divina Revelação do Inferno. Eu li a Divina Revelação do Inferno que ela conta. Ela diz que ela sofreu um arrebatamento. E ela sofreu um arrebatamento que, quando ela entrou no inferno, as angústias do inferno tomaram conta da alma dela, o desespero da morte, o desespero da condenação, a certeza de que ela não sairia mais de lá. E o que ela disse nas visões que Deus deu para ela? Ela disse que o inferno, ela chama de inferno, tá? Depois a gente vai corrigir isso aí, porque não é o inferno, é o Hades, né? Mas ela disse que o inferno, ela viu o inferno deitado na terra como um homem morto. Então o inferno teria braços, direito e esquerdo, perna direita e esquerda, e pescoço e cabeça. Ela foi andando pelas galerias, né, do mundo dos mortos. E em cada lugar que ela ia era um sentimento diferente, uma sensação horrível tomava conta dela, uma angústia, um desespero assim, de grito, mas é aquele negócio de você gritar e ninguém te ouvir. Ela vai contando. O Enoque também disse isso, tá vendo? O Enoque, ele disse que ele foi num lugar lá que era o Tártaro, e lá ele ficou tomado de desespero. Aquilo é um abismo. O Senhor Jesus, ele falou em Lucas capítulo 16 o seguinte, que quando o rico abriu o olho, que ele viu que não estava na caminha dele estofado, não tinha cetim, não tinha ninguém para servir um copo d'água, quando ele abriu os olhos, que estava no Hades, o cara entrou numa paranoia, num desespero, imediatamente
Ele estava em tormentos. Ele disse para Abraão: eu estou atormentado nesta chama. Então a gente imagina esses seres primordiais, esses anjos. No momento eles são anjos. Tomam a decisão: vou sair do poço que Deus estabeleceu. Não tem como ficar solto. Deus os envolveu com trevas imediatamente. Foram aprisionados, foram tomados imediatamente pelo pavor do Tártaro. O Tártaro, dizem os mitos, o Tártaro fica numa fresta dentro do Hades. Os mitos dizem. É uma fresta, sabe? Só isso, sabe? Uma cunha. É por ali que vai. Aí eu vou falar de uma revelação que eu tive uma vez para vocês, né? Acho que é o momento próprio de eu contar essa revelação. Eu tive um sonho, né? E saí muitos anos atrás, em 1997, por aí. E nesse sonho é o seguinte: eu estava no mundo escuro do sonho, escuro. Não havia luz nenhuma. E eu observei uma montanha. Aí nessa montanha, a montanha estava toda tomada de lodo, mas muito lodo mesmo. O negócio era bem asqueroso. E eu ouvi uma voz que dizia o seguinte: escala a montanha. E eu pus a mão assim, percebi que o negócio era cheio de lodo, né? Pensei: isso aqui não vai dar para escalar nunca. Mas a voz disse o seguinte: escala a montanha. Aí eu dei um pulo. Quando eu dei um pulo assim, eu firmei o pé. Como se alguém colocasse a mão assim, ó. Aí o meu pé ficava firme. Aí eu firmei um pé, firmei o outro e fui subindo, meio escorregando, meio trupicando, mas consegui chegar lá em cima. Quando eu cheguei no topo da montanha, ainda estava muito escuro. Aí vieram dois demônios, eu vi os dois demônios que vieram. Os dois avançaram contra mim, aí eu lutei contra eles e em nome de Jesus eu expulsei. Eu lembro quando eles caíam, derrapando, sabe? A montanha. Aí eu peguei e falei: mas e agora? Agora eu tenho que caminhar por cima dessa montanha, eu já derrubei os dois demônios. Aí eu peguei e continuei. Fui andando pela montanha. Aí eu observei uma fresta de luz assim. Mas um negócio assim, coisa de 3 centímetros, 5 centímetros. E a voz que tinha falado comigo: sobe a montanha, falou o seguinte: agora você pula na fresta. Aí eu disse para ele o seguinte: mas é muito estreito isso aqui. É impossível passar por aqui. Aí ele pegou e falou: mas pula. E como você está no mundo dos sonhos, né? Peguei, me joguei de cabeça. Quando eu me joguei de cabeça, eu passei pela fresta. Quando eu passei pela fresta, que eu cheguei do outro lado, um mundo altamente iluminado, mas uma iluminação assim que eu nunca mais vi. Era uma iluminação clara, um clarão, muito claro mesmo. Não era a luz do sol. Não era o sol que estava brilhando. Eu não sentia calor. Eu sabia que estava muito iluminado. E o detalhe, era um lugar assim que nem as dunas do deserto, sabe? Dunas. Uma areia assim, claríssima. E se perdia de vista. Sumia. E eu via um rio, que ele vinha por cima da areia assim, ó, mas transparente, mas bem transparente mesmo. Bem cristalino, por assim dizer. E aquele rio, ele vinha do infinito e ele passava assim bem pertinho de mim. Aí a voz disse para mim assim: entra no rio. Aí eu peguei e coloquei os meus pés no rio. Quando eu coloquei os pés no rio, o rio foi me levando, aí eu desci. Quando eu desci, eu estava dentro de uma cidade escura, né? Cidade escura, cheia de pedra, uma cidade de pedra, tinha portas, ferrolho, sabe? E eu falei: mas o que eu estou fazendo dentro dessa cidade aqui? Aí a voz falou o seguinte: essa aqui é o mundo dos homens. Mas e a água? Aí ele falou: a água sai pela torneira. Abre a torneira. Quando eu abri a torneira assim, saiu bem pouquinho de água. Bem pouquinho. Acordei, né? Eu acordei. E o pavor que eu tinha é que essa cidade, ela tinha portões de ferro, né? Portões de ferro. Então isso aí eu contei para falar sobre a fresta. A fresta. O que acontece? O pessoal dos mitos, eles dizem que lá no Tártaro tem uma fresta e é por ali que Deus jogou os anjos primordiais para ficar lá preso nesse abismo. Então esse sonho que eu tive aí, ele é enigmático, né? Cheio de
metáforas, cheio de visões. Sempre me impressionou esse sonho. E várias possibilidades de interpretação. Uma dessas interpretações é o rio do Espírito Santo, o mundo de luz, a luta, batalha espiritual, sabe, a prisão que a gente vive aqui. Quer dizer, o Espírito Santo vem pela torneira, né? Um negócio bem pouquinho mesmo, né? A gente não experimenta aquela plenitude que deveria experimentar. Tem tudo isso daí. Então, vamos ver o que o Enoque fala aqui sobre um lugar terrível. Ele entrou naquele mundo, foi tomado de pavor, tomado de horror, e aí ele começa a dizer: eu exclamei, quão terrível é esse lugar, e quão difícil explorá-lo. Uriel, um dos santos anjos que estava comigo, respondeu e disse: Enoque, por que estás alarmado e maravilhado com esse terrível lugar, à vista desse lugar de sofrimento? Isso, disse ele, é a prisão dos anjos, e aqui eles serão mantidos para sempre. Olha o terror. Os anjos primordiais, no momento, estavam livres, tomando conta do posto de serviço. Só tinham que ficar lá. E não tem como ter dó desses anjos, porque a Bíblia diz lá em Apocalipse que Deus criou 4 anjos, colocou os 4 anjos em volta do trono, e eles estão lá desde a criação até hoje, nunca saíram de lá para nada, e cantam a mesma música o tempo todo. E se um deles quisesse sair de lá, perderia o principado dele também, seria banido. Tem como ter dó do anjo? Tem anjo que Deus criou para ficar na terra, tem anjo que Deus criou para ficar no céu, tem anjo que Deus criou para ficar no tabernáculo, no templo. Tem que ficar no lugar dele, ele não tem liberdade para sair por aí dando volta. Qual que é o pecado do diabo? Ele não queria ficar no lugar dele, no Éden. Foi dar volta, perdeu o Éden. Perdeu o Éden, foi banido também. Da onde vem Satanás? Estou perambulando por aí, futricando a vida dos outros. É isso que ele está fazendo. Perdeu o principado dele. Vou fazer uma pequena pausa aqui, aí a gente já comenta o próximo slide.